Queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Convido você e aqueles que estão em casa a abrir suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Essa passagem, irmãos, é a famosa passagem aonde o apóstolo Paulo, tratando com a igreja de Éfeso, mas conosco também, fala acerca da armadura de Deus. E essa armadura de Deus, irmãos, ela nos faz lembrar uma coisa preciosa. A verdade de que Deus, Ele tem nos abençoado com as suas misericórdias e a sua bondade, e essa verdade não anula a verdade de que constantemente estamos vivendo uma batalha espiritual. E a verdade da batalha espiritual, ela não anula a verdade de que a bondade e a misericórdia de Deus está constantemente conosco, todos os dias, e por causa dela habitaremos a casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, uma verdade não vai anular a outra, mas vai haver uma complementação. Somos abençoados. As bênçãos do Senhor estão constantemente conosco. Mas o apóstolo Paulo, inspirado, nos lembra que vivenciamos uma batalha espiritual. E eu quero recordar a você de que nesse momento você está vivendo essa batalha espiritual. Ela não cessa, ela não para. Seja contra o mundo, a nossa natureza pecaminosa, seja contra o maligno, essa batalha espiritual, ela é constante, meus irmãos. Vamos fazer uma leitura alternada, Efésios 6, do versículo 10 ao 18. Os amados encontraram? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada expressão de gratidão a Ti nesta noite. Obrigado, Pai, por esse último culto de oração de 2023. Obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai amado, mas também nos faz, Senhor, recordar, lembrar de que estamos, Pai, constantemente nessa batalha que não é contra carne e sangue, mas é uma batalha espiritual. É uma batalha, Pai, contra a nossa própria natureza pecaminosa. É uma batalha contra as ilusões do mundo, Pai, e os ensinos falsos do mundo que quer, luta e peleja para adentrar a igreja. E estamos também, Pai, lutando contra aquele que é o inimigo das nossas almas, o maligno. Pai amado, nos reveste com a Tua armadura. Nos dá, meu Pai eterno, tudo aquilo, Pai, que é necessário, todos os elementos dessa armadura, e venhamos, Pai, cuidar de algo precioso que todo cristão deve zelar, Pai, que é com a sua vida de oração.
Nos capacita, Pai, para vencermos constantemente essa batalha. Essa é a nossa oração, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre doutrina, a gente não quer falar de algo chato, a gente não quer falar de algo maçante, mas a gente quer falar, irmãos, sobre verdades preciosas que formam a sustentação da minha e da tua fé. Se você observar, toda a carta do apóstolo Paulo, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, doutrina, ensino teológico, ensino que sustenta a prática e a fé cristã. E a segunda parte de cada uma das suas epístolas é sobre como eu e você devemos colocar essa doutrina, esses ensinos apostólicos em prática. Ensino que não é só apostólico, são ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo, transmitido aos seus discípulos e que formam a fundamentação da igreja. O apóstolo Paulo, para ele tratar aqui no capítulo 6 da carta aos Efésios sobre a armadura de Deus, ele vai, irmãos, falar a partir da prisão. Você sabe que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios está dentro das chamadas cartas da prisão. Foi escrita durante aqueles 2 anos em que Paulo ficou pela primeira vez preso em Roma. Nos 3 primeiros capítulos desta carta, irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre algo importantíssimo, que todo cristão deve lembrar. Eu e você somos privilegiados por sermos cristãos. Não pelos nossos próprios méritos. Cristo, na sua graça e misericórdia, nos chamou para sermos seguidores dele, cristãos, e fazermos parte, irmãos, da família de Deus, do corpo de Cristo, como Paulo fala aos Colossenses, que tem como cabeça o próprio Senhor e Salvador, o Rei da Glória. E o apóstolo Paulo está tratando sobre isso com aquela igreja. E começa a falar da obra de Deus, que Deus elegeu cada um desde a eternidade. E vai no tempo e no espaço e na história chamar cada um dos seus eleitos pela pregação do Evangelho. E Paulo avança, irmãos, na doutrina, dizendo que Cristo veio ao mundo, se encarnou, assumiu a forma de homem e de servo para morrer por mim e por você, para se oferecer na cruz como um sacrifício vivo, santo, eficaz, pelos nossos pecados. E Paulo continua falando sobre o papel do Espírito Santo, em selar os eleitos, em convencer os eleitos do pecado, da justiça e do juízo, em integrar os eleitos no corpo de Cristo, em fazer com que não haja mais aquela velha divisão, homem, mulher, pobre, rico, judeu, gentil, agora todos são filhos de Deus, servos de Cristo, pela vocação eficaz do Espírito Santo. E Paulo continua falando do capítulo 1 ao 3 sobre todas essas verdades preciosas. Depois disso, o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre os deveres, ou seja, você e eu, nós somos privilegiados por fazermos parte do povo de Deus, mas isso também requer de nós, irmãos, o quê? Responsabilidades. Você e eu, nós somos cristãos que entendemos que pela vocação do Espírito Santo nós temos responsabilidades para com Deus, com o próximo e com a nossa vida espiritual. Deus nos alcançou, irmãos, pelo Evangelho para termos um tipo de vida no mundo diferente do sistema pecaminoso desse mundo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai falar sobre outra responsabilidade. Vivermos unidos como igreja, praticando de forma esmerada os dons que Deus nos deu. E aí o apóstolo Paulo, caminhando para o fim da carta, ele vai falar algo importantíssimo, irmãos, que é sobre a minha e a sua santificação. Você e eu, nós fomos chamados para estarmos no mundo, mas ao mesmo tempo separados
desse mundo, santificados em Cristo Jesus pelo seu sangue precioso, despindo-se dia a dia do velho homem e se revestindo do novo homem em Cristo Jesus. E tudo isso ele trata no capítulo 4 de Efésios. Chegando no capítulo 5 e 6, o apóstolo Paulo vai orientar a mim e a você vivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Veja, não é cheia de nós mesmos, não é cheia de ego, não é cheia de achismos, é cheia do Espírito Santo de Deus. Essa vida cheia do Espírito Santo de Deus deve saber lidar com a vida cristã dentro do casamento, com a criação de filhos, na sociedade, com a relação patrão-empregados. E Paulo, ele vai terminar sua carta, capítulo 6, advertindo a todo leitor: lembre que você está vivenciando uma batalha espiritual. E muitas vezes a gente esquece disso, irmãos. A gente está tão atarefado, tão envolvido com as importâncias e as urgências dos dias, que nós esquecemos, irmãos, que há inimigos nos nossos calcanhares, nos tentando, lançando seus dardos e querendo nos destruir, não somente a nós, aos nossos, a nossa família. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: olha, Cristo tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, mas vamos passar por aflições. Essas aflições, eu e você, nós devemos passar de que forma? Buscando, irmãos, a intimidade com Deus, o revestimento da armadura de Deus, entendendo, irmãos, que o crente vive em todos os seus contextos uma vida diferente da vida do ímpio. É uma vida que quer agradar a Deus e, para isso, precisa ser revestida do poder de Deus. E é sobre isso que eu quero falar de forma breve nessa noite. Lições para a minha e a sua vida de oração. Nós vamos nos ater unicamente no versículo 18, tá certo? Ou seja, o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai falar da oração como algo, irmãos, que fortalece a mim e a você como crentes que se deve ver como soldados nessa batalha, soldados de Cristo. Estamos numa batalha, precisamos da armadura de Deus, precisamos manusear bem a espada do Espírito, que é a palavra, e eu e você não podemos lutar essa luta com nossas próprias forças. Precisamos dessa armadura do nosso Deus. E ele fala sobre todas essas peças e fala finalmente sobre a importância da oração. A primeira lição, irmãos, que eu quero destacar sobre lições para a vida de oração é o tempo da oração. Veja aí, versículo 18, a primeira parte. Com toda a oração e súplica, orando em todo, irmãos, orando em todo tempo. Eu e você, nós não podemos vacilar na nossa vida de oração. Irmãos, se há uma vida que se alimenta, uma vida que descansa, uma vida que tem lazer, há também no crente uma vida, irmãos, de oração, que é fundamental para que você permaneça de pé em meio a essa batalha. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está nos lembrando que eu e você devemos orar constantemente. Irmãos, não é somente para pedir. Pedir está dentro da oração. Interceder, agradecer, interceder, suplicar, clamar, tudo isso faz parte do pacote da oração. Mas, irmãos, oração, antes de tudo, significa tempo com Deus. Você entende isso?
a oração não é só para você receber alguma coisa. O fim último da oração, irmãos, não é para que diante de mim e de você se materialize algum tipo de bênção. Mas o carro-chefe, o primeiro princípio da oração é eu e você estarmos unidos a nosso Pai, a nosso Deus, desfrutarmos da sua presença amável, calorosa, que nos aquece, que nos afaga, que nos fortalece, irmãos. Esse tempo de oração é para comunhão, irmãos. É para intercessão, é para súplica, mas é para que eu e você venhamos nos aproximar mais do amado da nossa alma. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Irmãos, não podemos parar com a nossa vida de oração. A batalha continua. É uma batalha, irmãos, renhida. Você pode agora olhar para a sua vida e dizer assim: rapaz, está tudo se encaixando. Está tudo dando certo. Está tudo bem. Irmãos, nem sempre essa guerra, essa batalha, ela é barulhenta. Às vezes é uma batalha silenciosa. Uma batalha onde o inimigo quer que você e eu não venhamos perceber a existência dessa batalha. Mas ela acontece. Nem sempre, irmãos, a luta é aquele momento de maior tensão e barulho. Às vezes, irmãos, a luta, a batalha começa com sabotagens, de forma silenciosa, procurando criar rachões, fendas, minando a força do inimigo, minando a comunhão, a vida de oração, a intimidade com Deus, a leitura da palavra, a vinda à igreja. Irmãos, eu e você precisamos orar constantemente. Eu e você estamos numa batalha espiritual. Somos alvos da investida do inimigo. Isso é uma verdade, irmãos. Essa verdade é inquestionável. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Deus acampa os seus anjos ao nosso redor. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos fortalecido, ministrado a sua bondade e misericórdia. Mas isso, irmãos, não significa que a batalha não está em plena marcha. Ela continua. Uma outra lição, irmãos, acerca da nossa vida de oração, é que, além de precisarmos investir tempo, irmãos, é espírito de oração e tempo de oração. Eu e você precisamos casar essas duas práticas. Fazendo alguma coisa, eu posso estar orando em espírito de oração, mas eu e você, a gente tem que reservar tempo com Deus. Mas outra verdade é a natureza, irmãos, da oração. E isso reforça o primeiro ponto. Veja, com toda oração e súplica. Irmãos, a súplica não é apenas um tipo de oração. Porque além da súplica, nós devemos interceder, agradecer em nossas orações. Mas, irmãos, uma ideia da súplica é suplicar pela presença de Deus. É dizer: Senhor, esteja comigo. Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, não permita que eu me afaste de Ti e dos Teus caminhos. Não permita, Pai, que eu esqueça do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua graça. Mas para eu lembrar, Senhor, eu tenho que estar em oração constante. Eu tenho como que, através da oração, encostar a minha cabeça no peito do meu Pai. Eu tenho que sentir o calor do meu Pai. Eu tenho que estar próximo do meu Pai, para que eu me sinta em conexão com Ele. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Se você perguntar a grandes homens e mulheres de oração, no fim da vida, você pode perguntar para qualquer deles, e vários já foram perguntados nesse sentido: o que é que você faria de diferente na sua vida cristã? Eles vão dizer: eu queria ter orado mais.
Eu queria ter estado em mais comunhão com meu Deus através da oração. Irmãos, a oração é um investimento maravilhoso, onde eu e você não somente pedimos, mas nos deleitamos em Deus. Uma outra verdade, irmãos, além do tempo, além da natureza da oração, meus irmãos, é que eu e você, nós devemos orar com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Irmãos, é a esfera da oração, é a dimensão da oração. Irmãos, no Espírito aqui, significa, irmãos, que essa oração, ela precisa ser motivada, assistida, aperfeiçoada pelo Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 26, 27. E eu vou ler para os amados na linguagem de hoje, para ficar bem explicado. O texto diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Veja, batalha espiritual, irmãos, muitas vezes é circunstância de fraqueza. Mas quem nos assiste? O Espírito Santo de Deus. E o texto continua: pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, o que é que ele faz? Com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto você ora, o Espírito Santo ora por você. Quando você ora, o Espírito Santo intercede por você, a seu favor. Olha que coisa extraordinária. Olha, irmãos, quando a gente deixa de orar, o que é que a gente está perdendo? E o versículo 27 de Romanos 8 vai dizer assim: e Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque olha o que é que o Espírito Santo faz por você nas suas orações, segundo a palavra de Deus. O Espírito Santo pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, nem sempre nós oramos de acordo com a vontade de Deus. Mas sabe o que é que o Espírito Santo faz? Nos assiste, aperfeiçoa, e o que ele leva para o Pai que está sentado no trono é segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, olha o que eu e você, nós ganhamos quando oramos. Olha o que desfrutamos quando oramos. A própria ajuda, auxílio e intercessão do Espírito Santo a nosso favor. Por isso, irmãos, o Espírito Santo, ele nos assiste em nossa fraqueza. Eu e você precisamos orar mais e cada vez mais, irmãos, aquecer o fogo da oração na nossa vida. Precisamos, irmãos, de um avivamento pessoal, coletivo, familiar, comunitário, e tudo isso começa com a oração, falando com Deus. Irmãos, não tem necessidade de um discurso, não tem necessidade daquele formalismo, não tem necessidade, irmãos, de palavras de acordo com a norma culta da língua. Basta humilhação e reverência na presença de Deus. E você pode falar do seu jeito, e Deus vai operar, Deus vai agir. Você vai sentir a presença de Deus, vai sentir Ele renovando você, sua família e a chama da sua vida espiritual. Irmãos, uma outra lição, além do tempo, da natureza e da esfera, é a vigilância na oração. Veja aí mais uma vez o versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando. Por quê? Estamos em uma
batalha. Estamos em guerra, irmãos. Precisamos orar e vigiar. Você lembra daquela passagem de Neemias? Neemias, um líder extraordinário. Começa, irmãos, o livro de Neemias falando sobre oração. Neemias ora. É um homem que faz, é um homem que vai agir, mas é um homem dependente de uma vida de oração. E chega ao ponto, irmãos, de lá no capítulo 4 de Neemias, versículo 9, ele diz assim: nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para nos proteger de dia e de noite. A oração não anula a necessidade da vigilância, a vigilância não anula a necessidade da oração. Precisa estar casados, irmãos, essas duas verdades. Marcos 14, 38, na linguagem de hoje diz: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Vigiais e orai para que não entrei em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso a necessidade da oração e da vigilância. Veja aí o versículo 11 de Efésios 6. Olha aí para a sua Bíblia. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo. Oração e vigilância, porque estamos em batalha. E a última lição, irmãos, é a perseverança na oração. Eu e você, nós devemos começar e continuar orando. Nós sabemos, irmãos, que nós, brasileiros, de uma forma geral, somos indisciplinados em tudo que nós fazemos. Estou falando de uma forma geral. Mas eu e você, nós precisamos criar a disciplina da oração. Constantemente. Veja mais uma vez o versículo 18, a leitura completa do versículo. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, quando a gente lê o Novo Testamento e a gente se depara no escrito sagrado com a forma como a igreja primitiva, irmãos, ela se comportava em termos de doutrina e oração, nós observamos lá em Atos que a igreja primitiva, ela persistentemente orava. Vou dar 3 exemplos. Atos 1,14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja, perseveravam, e essa perseverança era unânime na oração. Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí, irmãos, nesse relato do capítulo 2, a partir do versículo 42, a gente observa o quê? Aquela igreja crescendo, sendo acrescentado a ela o número daqueles que iam sendo salvos, e aquela igreja orando e amando a Deus e uns aos outros, ganhava a simpatia daquela sociedade ao redor da igreja. Atos 6,4 diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, o que é que vai fortalecer a tua vida? Palavra e oração. Oração e palavra de Deus. É isso que vai fortalecer a minha e a tua vida. Tem um pensador cristão que ele diz assim: a oração não é para fazer a vontade do homem no céu, é para fazer a vontade de Deus na terra. É por isso que nós oramos: seja feita
a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Senhor, vem com a tua vontade sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre essa causa, sobre essa circunstância. Meus irmãos, nós precisamos orar. Precisamos do fortalecimento espiritual que só quem tem é quem desperta, cultiva e persevera na vida de oração. Continue pedindo, clamando, suplicando, intercedendo, dando a Deus ações de graças. Só não faça é baixar a guarda na sua vida de oração. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Eu passo a palavra ao pastor João. Louvor. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.